Sejam bem-vindos a este novo ciclo sobre da inteligência humana à inteligência artificial, que hoje começamos e, na realidade, nos tempos que correm, julgamos da maior importância trazermos ao conhecimento daqueles que tiverem vontade para saber mais este tema que está em todos os lados, está em todos, tudo aquilo que hoje em dia nós vamos fazendo, nos deparamos, ou devemos fazer, nos deparamos com o efeito e com a potencialidade da inteligência artificial e, porventura, muitos se questionam, esta inteligência artificial ultrapassará ou substituirá a inteligência humana? E por isso consideramos que este ciclo nos parece de maior importância, e para que ele possa ocorrer, sem dúvida que tivemos connosco o professor Alexandre Castro Caldas e o professor Jorge Soares, que nos propuseram um programa como aquele que aqui já é do conhecimento de todos e que tentaremos levar até ao final e daí aprender e passar a conhecer melhor e mais esta dualidade que hoje chamamos uma de inteligência artificial e outra de inteligência humana. Eu queria, portanto, agradecer muito particularmente ao professor Castro Caldas e ao professor Jorge Soares e também deixar um agradecimento ao jornalista Dr. Jorge Soares, que nos tem, Jorge Andrade, que nos tem proporcionado as entrevistas dos ciclos que vamos realizando. E, por outro lado, também uma palavra de agradecimento àqueles que nos seguem e que têm mostrado interesse em frequentar estas nossas tardes de quarta-feira, procurando aumentar, como dizia há bocadinho, e peço desculpa repetir-me, aumentar o seu conhecimento sobre temas que julgamos da maior atualidade. Bem, muito obrigada, professor Castro Caldas e professor Jorge Soares, e para fazer uma apresentação do nosso ilustre conferencista, eu passo a palavra ao professor Jorge Soares. Doutora Maria Salomé Paz, Presidente do Instituto Total de Estudos, muito obrigado pela incumbência e também, naturalmente, pelo privilégio, que é um tempo que é fácil e difícil, e a razão é porque quando conhecemos alguém há muito tempo, eu e o professor Alexandre Castro Caldas, como se costuma falar dos bons vinhos, somos da mesma colheita, entramos para a Faculdade de Medicina no mesmo ano e saímos no mesmo ano, mas quando conhecemos alguém há muito tempo, temos alguma tendência a situar-nos no contexto, na generalidade, e esquecer um pouco os factos, e os factos são naturalmente muito relevantes para pontuar e para justificar o currículo do professor Alexandre Castro Caldas. O professor Castro Caldas percorreu todos os passos, percursos da atividade assistencial e da atividade académica, atingindo em ambos, muito precocemente, os lugares de topo. Foi professor catedrático de Neurologia, julgo eu, que nos anos 90, logo nos anos 90. Estamos a falar de uma área que teve antepassados muito prestigiados, como foi o professor Almeida Lima, o professor Mila Guerra e o professor João Alfredo Lobo Antunes. Em 2004, o professor Castro Caldas meteu-se numa nova aventura, que foi dar solidez a um instituto
de Ciências da Saúde da Universidade Católica, onde veio a emergir a criação da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, criada, julgo eu, há 3 anos, se não estou equivocado. O seu percurso como neurologista é muito relevante, distinto, e adquiriu uma autoridade nacional e internacional, sobretudo nas neurociências cognitivas e também nas doenças do movimento. A atividade de investigação do professor Castro Caldas começou feliz, teve o berço, e porque ele foi um colaborador muito próximo do professor António Damasio, quando foi criado o Laboratório da Linguagem da Faculdade de Medicina, que depois da saída do professor Damasio para os Estados Unidos ficou a cargo do professor Alexandre Castro Caldas. O seu currículo científico é numeroso e tem também uma interface importante com a sociedade, escrevendo, tem vários livros publicados, recordo um que tem um título muito curioso, que é Uma Visita Politicamente Incorreta ao Cérebro Humano. Mas, de qualquer dos modos, são livros que podem ser lidos por pessoas com interesse e não necessariamente por especialistas, o que é muito importante. O professor Castro Caldas tem ainda um pensamento reflexivo sobre questões do ensino, sobre questões do ensino da medicina e sobre questões da profissão. E assim, dito esta panorâmica geral, isto é, de quem é ao que vem. E o que vem é fazermos uma conferência sobre neuropsicologia da inteligência. O que é arriscado, que é muito arriscado, porque a inteligência é daqueles conceitos que nós, em medicina e noutras ciências, não temos unanimidade de definição. Se perguntarmos a 10 pessoas o que é inteligência, vamos obter seguramente 10 respostas. E, portanto, é sempre arriscado, mas é corajoso entrar e transmitir este tema. Por isso, agradecendo, cumprimentando novamente o Alexandre com muita estima, tenho que dizer que é com muita curiosidade que vamos seguramente ouvi-lo durante esta meia hora, 45 minutos próximos. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, eu vou cumprimentar a professora Maria Salomé Paz e agradecer a oportunidade de fazer esta intervenção e de fazermos este grupo de conferências, que eu considero que francamente oportuno sempre discutir este tema, que é um tema difícil. Uma palavra de grande amizade ao professor Jorge Soares e agradecer muitas palavras amigas suspeitem porque é amizade e, portanto, a amizade faz sempre que as coisas sejam mais cor-de-rosa, mas é um prazer estar finalmente. Julgo que é a primeira coisa que fazemos em conjunto e que, assim, publicamente, e dá-me muito gosto fazê-lo, porque sempre tivemos uma ligação, não tão próxima como poderia ter sido, mas próxima, em todo caso, mentalmente, com certeza. Uma razão, talvez uma primeira justificação, porque pegar neste tema da inteligência, naturalmente, as funções mentais têm sido aquilo que me tem interessado desde sempre, desde que comecei a trabalhar com António Damasio e, naturalmente, que fiquei virado para esse assunto e tentar perceber como é que havia um substrato biológico para estas funções. Aí aprendi, a certa altura, quando começou a aparecer a imagiologia funcional do cérebro, foi de facto das coisas mais espantosas que se descobriram e que se começaram a fazer. Descobri que com a idade havia uma série de áreas que iam ficando deixadas um pouco abandonadas porque já não eram necessárias no cérebro e, portanto, o córtex ficava mais reduzido. E isso dá-me alguma depressão, ver que, de facto, tinha um caminho à frente que parecia um bocadinho dramático, mas depois havia umas áreas que, ao contrário, aumentava o córtex a partir dos 60 anos, que é uma coisa que talvez dá uma esperança grande às pessoas, e sobretudo porque
estudar o que é que se passava nessas áreas e perceber o que é que essas áreas faziam dentro do cérebro, e são as áreas que lidam com os problemas complicados da vida, com o pensamento abstrato, com essas coisas, e portanto daí que eu me tenha voltado para estas coisas mais complicadas e os temas mais difíceis. E portanto estou neste momento a aproveitar o que eu tenho melhor do meu cérebro, dado que o resto já está mais atrofiado e se calhar não serei tão capaz de o utilizar. Quando planeámos esta conferência, tínhamos como primeiro palestrante o professor Vilachã, a quem eu pedi para fazer uma introdução filosófica, dado que o pensamento humano tem sido o trabalho dos filósofos desde sempre, portanto não seria nada errado que nós não começássemos a falar dos assuntos como se fosse a primeira vez que se falava deles. E é bom que os filósofos vão guardando essa memória e vão a transmitindo nos anos para nós percebermos que houve quem tivesse pensado bem sobre os assuntos. Mas infelizmente ele não pôde participar, de maneira que eu vou-me atrever, ao longo destas palavras que vou ter convosco, de chamar alguns conceitos dessa filosofia que eu gostava de ter visto discutida, para perceber de que maneira é que ela nos pode ajudar. E eu vou então fazer agora a parte da inteligência artificial, que é conseguir pôr um slide para verem todos, e que eu julgo que estará exatamente, que é este. E julgo que estamos a começar, e portanto eu vou ver se. Exatamente. E portanto a primeira pergunta era a pergunta que o professor Jorge Soares estava a fazer, que é o que é inteligência? E quando o professor Jorge Soares disse que havia umas 10 definições de inteligência, eu encontrei há tempos na literatura aqui um trabalho escrito por este senhor, o Shane Lake, que há 10 anos que anda a ler definições de inteligência e diz que encontrou 71 definições de inteligência. E este editor do Handbook de Cambridge de Inteligência, o Handbook of Intelligence, diz que há tantas definições de inteligência quanto os autores que falam sobre inteligência. E, portanto, de facto, estamos bem. Estamos bem. Portanto, sinto-me livre para usar uma definição qualquer, que não estou a dizer mal, a dizer nada de errado, porque é a minha definição. É aquilo que eu penso sobre o assunto. E, portanto, eu acho que temos que ir às origens. Em primeiro lugar, perceber que toda a investigação que se tem feito sobre a inteligência tem sido muito antropocêntrica, o que é um erro enorme dos psicólogos, porque as funções mentais não são exclusivas do ser humano, as funções mentais existem desde que a primeira amiba foi capaz de fazer pseudóptos e movimentar-se, portanto, há a função do movimento. Dentro dos gregos tinham razão, que o movimento é que é a vida, portanto, o sentimento da vida. Portanto, desde que há vida, há uma relação do vivo com o não vivo, que representa uma adaptação, e, portanto, é para isso que nós temos que olhar e perceber como é que fomos evoluindo. Eu vou fazer-vos essa viagem rapidamente, ir um bocadinho às origens, e começava por dizer que nós tivemos, aliás, as pessoas que trabalham nesta área. Eu vou só fazer aqui uma coisa, exatamente. Eu trabalho nesta área. Tem chamado a atenção que houve cinco episódios no nosso planeta que foram importantes. Há 600. Eu agora tenho aqui uma coisa, deixa-me ver. Pronto. Há 454 milhões de anos, 60% dos anos desapareceram da Terra. E só havia nessa altura vida marítima. Passados 100 milhões de anos, mais ou menos, 50% dos géneros voltaram a desaparecer, e só nessa altura já havia alguns seres vivos na Terra. Mais 100 milhões de anos, foram 34% dos géneros que desapareceram, havia já marinhos e grandes animais terrestres. Portanto, tem vindo, já houve pelo menos cinco catástrofes planetárias que mataram vida na Terra em grande proporção. Mas o que é espantoso, a última foi há 65 milhões de anos, em que desapareceram os dinossauros, mas o que é curioso é que a vida renasceu. E a vida renasceu
E quando se olha para o renascimento da vida, há uma analogia que eu acho extremamente engraçada, porque que eu tenho aqui, e que se vê, eu acho que, não sei se, olha, se calhar não está a funcionar. Pronto, devia estar a funcionar, aquilo que vem aqui, estes arbustos aqui embaixo, deviam mexer-se e crescer, mas não está a acontecer. Não sei porque é que não está a acontecer, mas o objetivo era que fossem vendo isto crescer, parecia o crescimento de neurónios. Isto são, no fundo, os fungos que nascem debaixo da terra, depois das grandes catástrofes, para sustentar a vida vegetal. E, portanto, que parece uma rede neuronal a desenvolver-se debaixo da terra para que possa nascer a vida vegetal. E isto é, do meu ponto de vista, para quem gosta de olhar para os neurónios, parece mesmo o desenvolvimento de uma rede neuronal de sustento de qualquer coisa que está a acontecer na Terra. E, portanto, esse é que é um ponto de interesse extremamente importante, e temos hoje pessoas a defender que este conceito de inteligência existe. Saiu recentemente até uma tradução portuguesa deste autor, Paco Calvo, que diz que, apesar de não terem cérebro, as plantas dispõem de um sistema de ligações que não é tão diferente da rede de neurónios humanos. As plantas podem aprender, têm memória e inteligência e permite-lhes adaptar, alterar, antecipar, direcionar os seus comportamentos para objetivos específicos. E, portanto, não fiquei, depois de ler este livro, não fiquei tão admirado que houvesse pessoas que conversassem com as suas plantas quando vão regá-las, dando a ideia que as plantas funcionam melhor quando falam com os seus donos, ou quando ouvem os seus donos falar. Mas não há dúvida que tem uma capacidade de adaptação que é notável e, portanto, tem que ser percebida, e experimentalmente tem-se encontrado fenómenos muito parecidos com estes que são dos animais. Não podemos esquecer que há um parágrafo no livro, talvez, que eu considero um dos livros mais importantes para quem quer perceber o mundo, que é de facto a origem das espécies. Darwin diz que os psicólogos terão que olhar para as funções mentais como resultado da evolução e adaptação das espécies. Portanto, deixar de estarem centrados na espécie humana e definir as funções mentais nessa perspectiva ligada só ao pensamento humano, mas devem tê-lo ligado ao pensamento universal. E daí que eu começo a chamar a inteligência vital, que é a inteligência que está ligada à vida e à sustentação da vida neste planeta. Se olharmos para o trabalho do Stephen Jay Gould, que é um dos biólogos mais importantes que trabalhou no desenvolvimento e na genética, ele diz que o Homo sapiens é um pequeno galho crescendo num enorme arbusto da vida, um pequeno botão que quase de certeza não apareceria de novo se pudéssemos voltar a plantar o arbusto e o deixássemos crescer. O que é que isto quer dizer? É que nós somos o resultado do acaso. E, portanto, morreram os dinossauros, ficaram outras espécies, felizmente ficaram alguns mamíferos pequeninos, e os mamíferos pequeninos lá se conseguiram resolver e vieram dar a dar à espécie humana, que se tivesse sido de outra forma, poderia ter aparecido outra coisa qualquer que não fosse espécie humana com estas características como a que nós temos. E, portanto, temos também que ter a certeza que o material de que dispomos, biológico, não é universal. É uma pequena parte do material. É tão pequeno como será o do rato, provavelmente, comparando com a enormidade do que será o material próprio da inteligência que rege este planeta. E, portanto, temos que perceber os nossos limites. E percebendo isso, percebemos que nós partilhamos, de facto, com os animais coisas fantásticas nos genes, portanto, somos muito parecidos com eles. Aquilo que talvez não temos tanto a ideia é que podem ver neste desenho, que é um desenho um pouco científico, mas ilustrativo, que eu escolhi porque não traz só animais e traz as bananas também. Portanto, partilhamos 60% dos genes das bananas, o que eu acho que é uma herança notável que nós temos cá dentro, e, portanto, que, sem dúvida, que cada combinação dos genes dá facilidades diferentes em termos comportamentais e em termos de adaptação à Terra, e, portanto, embora nós partilhemos muitos destes genes, agora a sua combinação é que faz com que
as espécies se comportem de maneiras diferentes e orientem depois os seus comportamentos para aspectos diferentes. Mas, portanto, não há dúvida que fazemos todos parte deste universo e que é assim que temos que olhar para a inteligência. E então, como é que isto acontece? Nós temos de facto, uma genética. A genética é esta que é influenciada por um mecanismo que hoje tem sido muito estudado, de metilação, que corresponde à chamada epigenética, em que vamos incorporando as novidades daquilo que vai acontecendo. Isso é que tem permitido que, à medida que se vão desenvolvendo as espécies, que se incorporem cada vez mais coisas. E sem dúvida que nós estamos a incorporar aprendizagens que transmitimos depois já pré-aprendidas às gerações futuras. E, portanto, há sem dúvida um mecanismo destes de transmissão da informação para quem vem a seguir e uma atualização de cada um de nós. E, portanto, transmitimos já alguns destes aspectos que são próprios da inteligência. Portanto, temos a genética e temos a estimulação que faz com que o cérebro se vá desenvolvendo, e não só o cérebro, mas todo o organismo, que esse é um ponto que já vamos falar à frente. E temos que pensar é que, portanto, nós nascemos com uma biologia básica que dá origem a um determinado comportamento e que esse comportamento é variável consoante o contexto. O contexto vai fazer variar a biologia e que vai, por sua vez, fazer variar o comportamento. E, portanto, este jogo constante é que permitiu a nossa evolução da espécie até ao que somos hoje, e não sei o que será daqui a uns anos. O que se passa dentro do cérebro, que tem sido o ponto de atenção, em primeiro lugar, é que existe uma neuroplasticidade das próprias estruturas do cérebro face à estimulação externa. Isto eu estou a falar em estímulos sensoriais e cognitivos, que fazem com que o cérebro se molde a esta nova informação, e pode ser só funcional ou pode ser estrutural mesmo. Funcional a novas ligações, estrutural podem organizar sistemas novos. E aquilo que, por exemplo, de uma das coisas que nós verificamos quando estudamos a população analfabeta, aqui há uns anos, há quase 30 anos, e fizemos o primeiro estudo de imagem desta população, verificamos que, de facto, havia zonas do cérebro que não eram desenvolvidas porque não houve estimulação e, portanto, não estavam presentes sequer no cérebro. Portanto, há uma dinâmica de relação entre a organização do cérebro e o mundo em que se vive, o mundo cultural em que se vive. Do ponto de vista químico, estes autores chamaram a atenção para a química desta adaptação e, portanto, há a entrada da informação dentro do cérebro e dentro do organismo provoca alterações que são importantes de adaptação ao ambiente e, portanto, podemos pegar agora na filosofia e pensar um pouco na filosofia, aquilo que eu tinha pedido ao professor Vilaçã para falar, sobretudo este autor, São Tomás de Aquino, que eu acho que enfim, é um autor que todos os universitários devem ter respeito, porque foi ele que foi capaz de dar a volta à universidade, sendo-se capaz de trazer o Aristóteles para a universidade na discussão, porque havia uma hipótese, o Aristóteles era mal visto. Mas então, São Tomás de Aquino entende que a palavra de Deus deve ser entendida como a vontade, como a essência do universo. Aqui, naturalmente, estamos a falar, eu estou a falar, quando eu falo deste impulso vital universal, não estou a atribuir, mas percebo que São Tomás de Aquino lhes falasse em Deus, e diz que a inteligência ordena-se ao ser humano, que é fruto da criação divina, e por isso parte dele. Portanto, está dentro desta sequência. E, portanto, a razão do humano ordena-se à inteligência, como capacidade de articular os elementos próprios do pensamento que acontece por via da lógica. E, portanto, os humanos têm instrumentos que recebem dessa inteligência a capacidade, que atuam sobre esses instrumentos. E, portanto, o que nos faz pensar é que nós temos instrumentos diferentes dos outros animais e, portanto, utilizamos a mesma coisa, mas de diferentes formas e parcialmente. Se pegarmos em Kant, ele diz a mesma coisa, diz que a razão humana, no determinado domínio dos seus conhecimentos, possui um singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar.
pois são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar resposta por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Portanto, Kant também entende que nós somos limitados em termos da nossa capacidade refletiva para discutir o mundo. E vamos agora entrar em aspectos agora mais práticos de como é que nós alimentamos o cérebro em termos de conhecimento, de cognição, baseado nesta forma de utilizar este aspecto vital da inteligência. E pode-se definir um conceito como um engrama que está na mente, resultante da confluência articulada de múltiplas informações, de experiências múltiplas. O Fodor, que foi um dos filósofos que influenciou o final do século XX, considerou interessou-se muito pelos aspectos do cérebro, achava que os conceitos de Lexicas eram átomos não estruturados que têm o conteúdo apoiado em relações externas com entidades do ambiente. Entendia como se fossem coisas fechadas, módulos. E ele desenvolveu na teoria desta representação da mente. Ele considerou que havia uma arquitetura mental, nomeadamente produzida por sistemas sensoriais de nível inferior, e a própria linguagem são modulares, no sentido que são encapsulados do ponto de vista de informação, e nisto foi apoiado pelo Chomsky. O Chomsky que entendia que a linguagem era um sistema dentro do cérebro semelhante a um olho, por exemplo, a um órgão qualquer do organismo, e que não tinha uma ligação com o resto. Ora, isto hoje não é possível aceitar que o cérebro funcione desta forma. Hoje percebe-se que o cérebro funciona com tudo e adapta-se constantemente. É um sistema completamente adaptativo que perante os problemas se adapta e não está fechado em módulos fechados. E, portanto, neste momento eu julgo que o Chomsky já não aceita esta definição. Há uma discussão muito interessante entre o Piaget e o Chomsky, em que o Piaget também já não discutia isto com ele, mas ele estava constantemente, achava que sabia mais de cérebro do Piaget e, portanto, achava que tinha razão. Muito bem. Um ponto que é muito importante é o trabalho de Elderman no final, enfim, nos anos 60, 70, e que acaba por compreender o sistema imunológico e perceber que o sistema imunológico é constituído por incontáveis moléculas combinadas em múltiplas combinações, capazes de reconhecer todos ou quase todos os estímulos externos e assim defender o organismo. E ele defendeu também neste livro que, da mesma forma, o cérebro dispõe de um modelo idêntico para interagir com o mundo através dos seus sensores. Isto é, o cérebro tem uma ligação ao corpo, naturalmente, fundamental, e que nasce já capaz de saber com o que é que espera, o que é que está à espera que lhe aconteça, dado que já herdou da experiência prévia alguma coisa que lhe criou, digamos, uma panóplia de opções de estimulações que tem e que faz com que ele se adapte rapidamente e que responda rapidamente às coisas que vão acontecendo. E isso permite a sua adaptação. Vamos ver como é que estes sistemas interagem dentro do cérebro, pegando agora num exemplo que eu acho que é talvez das coisas mais fascinantes para fazermos aqui uma discussão. Esta é uma experiência que foi feita. Nós temos aqui imagens cerebrais de um doente e de pessoas de controle. O doente está em cima, o doente teve um traumatismo de crânio, podem ver que se vê, percebe-se que o osso está destruído, portanto que houve um traumatismo grande, e temos em baixo os controles, que são pessoas que nunca tiveram nenhum acidente relacionado com o seu cérebro. E aquilo que foi pedido às pessoas foi que, do lado esquerdo do slide, que pensassem que estavam a jogar ténis. E agora reparem, a pessoa que está em coma, o doente traumatizado está em coma, não participa, não tem respostas, faz-se os estudos da ativação e ele ativa exatamente a mesma coisa que a pessoa que está acordada, a mesma região. E se lhe pedirmos uma outra coisa, imagine que está a passear dentro de sua casa, ele imagina imediatamente, ativa as mesmas regiões. O que é que isto significa? Que de facto a informação percorre, e portanto não está aqui, digamos, o tal módulo fechado da linguagem, a linguagem entrou por aqui adentro,
ativou o que foi necessário ativar em termos de ligações, ela própria, portanto, traz já uma informação que vai ter aos sítios, mas que não é trabalhada porque não há resposta. E, portanto, mas fica lá dentro. E alguma coisa fica, porque sabemos hoje que muitas das pessoas que estiveram em coma e que acordam depois têm algumas memórias das coisas que aconteceram quando estiveram em coma. E, portanto, este registro pode ficar lá dentro. E, portanto, esta utilização, a utilização da linguagem como sistema de comunicação e como sistema de leitura do que se passa dentro do cérebro, porque aquilo que aconteceu muito provavelmente na espécie humana de diferente não foi nenhum aspecto da inteligência, não somos mais inteligentes, temos mais consciência dos fenómenos, e essa consciência dos fenómenos é que nos permite refletir sobre as coisas e permite-nos ter uma leitura das coisas que se passam cá dentro. Portanto, elas estão a passar e nós fazemos a leitura delas. Se pensarmos, o organismo faz operações mentais dificílimas. O simples gesto de levar a mão com os olhos fechados a tocar no objeto que vimos antes de fechar os olhos e chegamos ao objeto e pegamos nele, é uma operação que dificílima de fazer em termos matemáticos, de programação do movimento. E nós fazemos isso. O que nós começamos a ser capazes de fazer é trazer esse processamento inconsciente de toda essa informação traduzido numa forma simbólica ou metafórica para podermos trabalhá-lo. É isso que acontece, é isso que parece acontecer na diferença dos animais para os humanos. É sermos capazes de lidar com essa informação interna. Aprender matemática não é mais do que fazer uma reflexão sobre aquilo que fazemos e perceber o que é, e, portanto, sermos capazes depois de atribuir o símbolo ao conceito. E, portanto, sermos capazes depois de gerir esses conceitos depois até autonomamente. Portanto, já vamos falar um bocadinho mais à frente também sobre isso. E, portanto, aqui tem uma forma, uma experiência importante que me parece para raciocinar um pouco sobre isto. Um outro aspecto importante é como é que o corpo funciona em relação ao cérebro. E há imensos trabalhos neste momento publicados. Aqui nós temos do lado esquerdo o homúnculo, a representação do homúnculo são os movimentos do corpo no cérebro. E aquilo que foi feito nesta experiência foi dizer palavras relacionadas com a face, como por exemplo falar. Ouça lá a palavra falar. E quando a pessoa ouve a palavra falar, ativa a área da face. Portanto, palavras relacionadas com a face ativa a palavra da face. Se eu disser, agora imagine que está a bater palmas, ativa-se muito mais a área motora das palmas sem bater as palmas. Agora imagine que está a jogar futebol, ativa-se a parte das pernas sem mexer as pernas. O que é que isto significa? Significa que o corpo está a responder às coisas ao mesmo tempo. Portanto, há uma transmissão da linguagem para tudo o que faz parte desse conceito. E, portanto, há uma ligação clara do corpo, de todo o corpo, de representação do corpo no cérebro ao significado das palavras. Temos aqui um outro exemplo, que é a mesma coisa, palavras relacionadas, aqui agora visto na face lateral do cérebro, quando a palavra é relacionada com a perna, ativa-se em cima a região da perna e em baixo a região da linguagem, porque é ali que se faz a descodificação. Se for relacionado com o ar, com o braço, ativa-se a de linguagem e ativa-se do braço, que é um bocadinho mais abaixo. Se for da face, ativa-se a linguagem da face, que quase se sobrepõe à da linguagem. Portanto, esta relação com o corpo é muito interessante. Nós tivemos a ocasião de fazer uma experiência que foi esta, com uma das minhas alunas de mestrado, que foi numa prova em que nós pedimos às pessoas para dizerem palavras durante um determinado intervalo de tempo, palavras que podem ser frutos, portanto, de acordo com o aspecto semântico ou com o aspecto morfológico, palavras que começavam por uma determinada letra, introduzimos essas palavras e fomos falar com doentes parkinsónicos e comparámos parkinsónicos. O parkinsónico, a doença de Parkinson, faz uma lentificação do movimento, sobretudo. Então introduzimos uma das variáveis, foi palavras que sejam verbos que induzam movimento, como por exemplo correr,
bater palmas, tudo ter em movimento. E o que é que aconteceu de curioso é que, enquanto que os parkinsónicos e os controles se comportaram praticamente idênticos em todas as provas, quando chegaram às palavras que tinham ação de movimento, foram piores do que os outros. Portanto, agora, ao contrário, a falta de movimento próprio da doença interfere na procura simbólica da linguagem. Portanto, eles não são capazes de fazer uma procura tão eficaz. O que é esta prova de relação de todo do corpo com a mente. Isto percebe-se, há estudos agora mais que mostram que isto acontece quando há o significado está claro. Se houver uma linguagem metafórica, isso já não acontece. Portanto, a metáfora parece ser, enfim, uma transgressão a esta ligação. Portanto, o corpo não se percebe disso. Chegamos agora ao conceito da embodied mind, que é o corpo, o cérebro, o corpo e o ambiente. Portanto, que tem sido muito, muito discutido agora. Até o próprio Don Damasio também tem algum trabalho feito neste domínio, e que já há muito tempo se discutia. Houve uma altura em que o cérebro não se falava desse, o Aristóteles não gostava do cérebro. Nessa altura falava-se corpo e espírito e não se sabia bem o que era. Mas nos diálogos de Platão, o Sócrates já fala que o seu corpo e a mente, que o seu corpo autorizou que ele fosse preso, mas que ele depois rejeitava mentalmente essa capacidade, essa aceitação. E portanto, que o corpo participa todo ele e faz todo o sentido. Quer dizer, não faz sentido que nós tenhamos só o corpo para alimentar o cérebro, tem que participar nas outras coisas todas. Então temos hoje, e há uma área que é a cognição 4E, em que já se olha para a cognição nessa perspectiva, na perspectiva mais universal, em que é cérebro, é corpo e é ambiente, portanto, e mente, tudo isso à volta, e está-se a olhar para este conceito de uma forma mais aberta e com mais filosófica, neste caso, penso eu. E, portanto, pode-se compreender que a inteligência é uma qualidade da natureza, os humanos possuem uma parcela dessa qualidade. Essa qualidade não se divide por diferentes funções, mas opera sobre órgãos biológicos próprios de cada espécie, que são responsáveis pelos desempenhos e não obrigatoriamente sistemas nervosos. Portanto, há animais sem sistema nervoso e que têm comportamentos que são inteligentes. Como interpretar as variações individuais desta competência na perspectiva antropocêntrica? Vamos agora centrar um bocadinho no homem e perceber um pouco. E que foi o que aconteceu, foi o que eu disse há pouco já, que a criação da linguagem foi uma das coisas importantes para ter acesso a esta vida interior, e, portanto, que permite ter acesso ao mundo sensível e àquilo que recebemos do exterior. E tanto a linguagem como o cálculo são aparentemente marcadores desta diferenciação, da forma como olhamos para o espírito. E existe uma coisa muito interessante, é que o que é que aconteceu ao cérebro humano? Passou a ter uma diferenciação interhemisférica. Passamos a ter um chamado hemisfério dominante, hemisfério cerebral dominante, e outro chamado não dominante. E o dominante é o que lida com a atividade simbólica, lida com a linguagem, e curiosamente, em relação ao cálculo, aquilo que acontece é que quando estudamos a atividade cerebral enquanto se faz cálculo, nós temos a atividade nos dois hemisférios cerebrais. Mas a verdade é que isso só acontece a partir do ponto em que nós começamos a aprender a usar o cálculo. Porque se a experiência das lesões cerebrais, por exemplo, em crianças que têm lesões hemisféricas direitas, antes da escola, nunca vão ser capazes de fazer cálculo convenientemente. E, portanto, o que acontece é que dá a ideia que há uma passagem da esquerda para a direita da informação, e que o hemisfério esquerdo está a ler o hemisfério direito e a transformá-lo numa forma de comunicação que permite ligar com as outras pessoas e fazer a comunicação através de um sistema criado para isso. E, portanto, isso acontece ao longo da aprendizagem. Há um trabalho curioso feito por uma amiga
no Brasil, com analfabetos também, em que ela estudou operações de cálculo nos analfabetos. Operações do estilo 10 tijolos para construir uma casa é muito ou é pouco, perguntas deste género. Os analfabetos respondiam com o hemisfério direito e os literados respondiam com o hemisfério esquerdo. E, portanto, há de facto uma passagem que se aprende, passa-se de um lado para o outro. Esse ponto é muito importante para esta diferenciação e a capacidade de começar a fazer a análise interior do que se passa. E, portanto, a maior eficiência dos processos mentais depende da conexão entre as células, naturalmente, que isto é fundamental que aconteça. E então, hoje, trabalhamos com uma coisa que se chama o conectoma. As métodos de imagem permitem fazer aquilo que está do lado esquerdo, que é ver as vias, estudar vias. E podemos ver as vias e perceber o sentido da via, onde é que passa a informação, para que lado é que passa. E com isso encontramos nódulos de encontro dessas vias. E podemos ter coisas como estão do lado direito, um conectoma, das coisas que têm os nódulos maiores são onde há mais confluência e os nódulos menores onde há menos confluência, e podemos ir estudando estas confluências de alguma maneira e ter a ideia de como é que as conexões vão surgindo no cérebro. E isto, naturalmente, resulta da inteligência artificial, de ser capaz de estudar isto naturalmente. E faço aqui um pequeno parênteses para falar deste. Quando se fala de inteligência, não se pode deixar de falar deste assunto. Provavelmente saberão que este senhor que aqui está foi o patologista que fez a autópsia do Einstein, sem dizer nada a ninguém, tirou-lhe o cérebro e guardou o cérebro num frasco, cortado aos bocadinhos. Cortou aos bocadinhos e teve-o guardado durante anos. Ninguém sabia que ele tinha lá o cérebro, e ele a certa altura começou a dizer que tinha, e começou a ser estudado. Mas começou a ser estudado um pouco já às fatias, e portanto foi difícil de perceber o que é que se passava. E portanto, algumas coisas que aconteciam no cérebro do Einstein, porque pode ser um bom exemplo de que nós temos do que é uma pessoa com uma inteligência especial, diz que tem mais células gliais no opérculo parietal esquerdo. Portanto, cá está, é mais naturalizado ao lado esquerdo. Curiosamente, os estudos que fizemos em analfabetos mostram que a conversa entre os dois lados do lobo parietal, o esquerdo e o direito, é diferente nas pessoas que foram à escola das pessoas que não foram à escola. Portanto, a passagem... E fizemos com magnetoencefalografia alguns estudos também que mostram que eles fazem muito mais coisas com o hemisfério direito do que com o hemisfério esquerdo. Por comparação, é diferente o funcionamento. Esta autora, eu não me lembro já do nome, mas é uma senhora Zaidel, mostrou que os neurónios do hipocampo esquerdo também são maiores do que os do grupo de controle, portanto, os neurónios do hipocampo é a zona da memória, do lado esquerdo é maior. Mas depois há um outro achado que é mais interessante. Este é o cérebro do Einstein antes de ter sido cortado, que foi fotografado pelo médico, mas que foi mal fotografado, foi mal cortado, até porque tem aqui o que está aqui apontado em baixo com um círculo, foram os cortes da faca que foram feitos, e portanto isto passa-se há muitos anos já, e portanto, mas a verdade é que foi possível estudar o corpo caloso, que é onde passa a informação entre os dois hemisférios, e o corpo caloso do Einstein é diferente em termos de passagem de informação lá para o outro, do outro hemisfério. É evidente que aqui há um aspecto confundente, é que isso também acontece nos músicos que tocam violino. E, portanto, o Einstein tocava violino, portanto, ficamos na dúvida se será do violino, se será da física. De qualquer maneira, o que é importante é que se agora formos ao conectoma e olhar aquilo que acontece, o que se ativa mais relacionado com aspectos da inteligência, é a parte de cima. É a parte de cima do esquema, e vemos que há uma tendência da direita para a esquerda dentro do cérebro, do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Enquanto que aquilo que se ativa menos, aquilo que está menos ativo, as zonas menos ativas são mais generalizadas, e há muito menos hemisfério direito a participar. Portanto, há aqui a leitura que o hemisfério esquerdo vai fazer sobre o direito é extraordinariamente importante para esses mecanismos de inteligência, e temos de facto esse aspecto como enfim, revelador um pouco deste fenómeno.
posso mostrar também que também estudámos o corpo caloso há quase 30 anos, e aquilo que encontramos também nos nossos analfabetos é que o corpo caloso não cruzava. Também há uma parte do cruzamento interparietal que é diferente nos analfabetos dos não analfabetos. Portanto, temos aquilo que este está, peço desculpa, este está aqui. Houve aqui uma repetição de slides, não sei como. Como interpretar então as variações individuais desta competência na perspectiva agora antropocêntrica? A maior eficiência dos processos mentais depende fundamentalmente das conexões entre as células, naturalmente, e portanto, aquilo que nós sabemos é que, muito provavelmente, quem tem mais conexões e que permite passar mais informação da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, digo, tem mais capacidade mental. E, portanto, com isto passamos agora umas palavras sobre a inteligência artificial. E o nome começou aqui, nesta reunião que houve em Dartmouth College em 56. Reuniram-se 12 pessoas ali. Então, eles escreveram este texto que eu acho fantástico. Propomos que durante 2 meses, 10 cientistas estudem a inteligência artificial no verão de 56, neste colégio. O estudo deve ter como ideia base que qualquer aspecto da aprendizagem da inteligência pode, em princípio, ser descrito com tanta precisão que permita a produção de uma máquina que mimetize, tentar-se a descobrir como construir máquinas capazes de usar a linguagem, formar abstrações e conceitos, resolver problemas próprios dos humanos e melhorarem-se a si próprios. Julgamos que se pode avançar significativamente múltiplos destes problemas se o grupo de cientistas criteriosamente selecionado trabalhar durante um verão. Como podem imaginar, passaram quase 100 anos já disto, não, um bocadinho mais que 6 meses. Houve grandes progressos, mas aqui nesta altura havia uma grande ingenuidade a respeito disto. Eu até posso contar que um dos que estava aqui era um senhor chamado Minskin, que trabalhou muito sobre a visão, e que houve uma vez um aluno que disse: eu não vou de férias, vou ficar no laboratório, o que é que me sugere que eu estude? E ele disse: então no verão, se ficas cá o verão todo, então olha, fazes uma coisa, procura aí, arranja a maneira de fazeres um programa equivalente à visão humana em computador. Coitado, eu não sei o que é que terá acontecido ao aluno no fim do verão, porque é das coisas difíceis de fazer uma coisa desse género, e isto passava-se nos anos 60, portanto, havia uma certa ingenuidade na cópia das competências humanas. Uma das pessoas que esteve reunida aqui admitiu mais tarde que a inteligência artificial não era um bom nome, porque não era inteligência e que também não era artificial. Eu aqui também subscrevo inteiramente esta ideia. Há quem diga que se chama estupidez artificial, e é curioso que eu ando às voltas deste conceito, a bibliografia sobre estupidez não existe praticamente, há muito pouca bibliografia científica, então não há praticamente nenhuma, e se eu pegar num livro de texto sobre inteligência, por exemplo, eu falei há bocadinho do Handbook, do Cambridge Handbook of Intelligence, não tem no índice remissivo, não tem a palavra stupidity. Portanto, não sabe bem. Portanto, é melhor não falar em estupidez artificial, porque a estupidez é ainda mais difícil de definir do que a inteligência. E este professor de informática diz que achava que o computador é completamente estúpido. A estupidez não é bem isso. É um bocadinho provavelmente diferente. O computador faz aquilo para que está programado para fazer, e portanto não tem a ver com a estupidez. A estupidez é uma coisa que até as pessoas inteligentes fazem estupidezes. Portanto, temos que pensar um bocadinho sobre isso. Então voltemos à sabedoria antiga, e encontramos aqui a relação para percebermos como é que a inteligência artificial está na nossa vida, pegar no que o Sócrates pensou a propósito da escrita, e usando esta história. Quando chegaram à escrita, o rei disse não, aliás, o inventor disse que esta arma tornará os egípcios mais sábios, a escrita das palavras fortalecerá a memória, portanto, com a escrita que inventei, um grande auxiliar para a memória e para a sabedoria. E o rei responde: grande artista que tu és, não é a mesma coisa inventar uma arte e julgar da utilidade ou prejuízo que advirá para quem a exercerem. Tu, como pai da escrita, esperas dela com grande entusiasmo precisamente o contrário do que ela pode fazer,
tal coisa tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória, confiando apenas nos livros escritos, só se lembrarão de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e não em si mesmos. Portanto, isto é curioso, que isto era aquilo que se podia dizer em relação ao uso do telemóvel para saber os números de telefone ou coisas desse género, que as pessoas agora estão completamente dependentes do que está posto nos seus aparelhos adaptados. Portanto, o problema é exatamente o mesmo. Como devemos conviver com a inteligência artificial que veio para ficar? Claro que temos que conviver com ela. Como adultos no dia a dia, como convivemos com as complexidades que nos rodeiam, aquilo que temos que fazer é, como dizia o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Não podemos deixar de o fazer. E, portanto, aquilo que se pode dizer, por vezes admiramos, sobretudo quando a neuropsicologia e a inteligência artificial participam ativamente na construção da ponte mente-cérebro no domínio da reabilitação. E, portanto, a neuropsicologia tem que trabalhar com a inteligência artificial, e para isso eu mostro-vos este artigo recente, que mostra aqui, espero que também ficou sem movimento. Pronto, infelizmente tinha movimento, mas afinal não consegui ter movimento. Mas de qualquer forma, o que se passa aqui é que numa pessoa que não tem capacidade de falar, portanto tem, por exemplo, aquilo que se chama o locked-in syndrome, em que não há movimento da fala e não há movimentos dos membros, é posto um chip na região motora, a pessoa pensa nas palavras e o chip lê as ativações que há no córtex motor e consegue escrever a palavra no computador. Portanto, não há dúvida que isto é fantástico na relação entre uma coisa e outra. E, portanto, aquilo que nós temos que pensar em termos de relação entre a neuropsicologia e a área das neurociências e da inteligência artificial é que nós temos que ser mais ativos. As pessoas que estão ligadas aos problemas da fisiologia humana têm que ajudar mais as pessoas que estão ligadas às técnicas de engenharia. Porque muitas vezes aquilo que eu tenho assistido é que são produzidos produtos interessantíssimos, mas que depois não servem para nada. E há vários que eu tenho visto que, infelizmente, depois não são utilizados porque não têm utilidade. E, portanto, há que haver aqui uma aproximação destas duas áreas para funcionarem melhor. E aquilo que eu olhando para isto, volto novamente a um filósofo. E, sobretudo, aquele primeiro ensaio do Kant, em que ele fala do belo e do sublime, em que diz que o entendimento é belo e a criatividade é sublime, as qualidades sublimes inspiram respeito, as belas inspiram amor, a emoção produzida pelo sublime é mais forte do que a produzida pelo belo. Portanto, esta separação entre o que é belo e o sublime faz com que a gente possa dizer que, de facto, podemos dizer que a inteligência artificial é bela, mas a inteligência vital é bela e sublime. Eu aqui tenho duas flores, uma é verdadeira e a outra é de plástico, e, portanto, a verdadeira é sublime, é bela e sublime, e a de plástico é só bela. E, portanto, aqui estão alguns aspectos sobre a inteligência que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpa. Muito obrigada, professor Castro Caldas, por esta viagem que nos fez e que para mim começou logo de imediato com aquele seu diapositivo que não se via, que é de facto a interconexão entre os fungos na rizosfera e a comunicação que através desses fungos se faz, digamos assim, entre plantas, muitas vezes a muitos metros de distância umas das outras, e na realidade toda uma série de fenómenos, como o professor dizia, que as plantas têm, mas em termos de sensibilidade, a sensibilidade humana ou animal e a sensibilidade das plantas, mas elas têm sensibilidade e elas movem-se perante um estímulo. De facto, o percurso eu segui com a maior das atenções, e de facto este seu último diapositivo entre o belo e o sublime é realmente também muito esclarecedor do que
nós podemos pensar do prático e daquilo que temos constantemente, e porventura estamos a recorrer constantemente àquilo que já a inteligência artificial nos dá e nos permite, e aquilo que de facto teremos que ser nós, cada um de nós com a nossa inteligência, a conseguir imaginar, a conseguir desenvolver e a conseguir até, e pergunto-lhe, professor, distinguir entre o bom, o excelente que a inteligência artificial nos proporciona, mas que não pode e não estará seguramente afastada do que é a inteligência artificial, portanto, a inteligência humana, o sublime da inteligência humana. Será que nós teremos que ter uma literacia para conseguir utilizar e servir-nos das potencialidades da inteligência artificial, ao mesmo tempo que devemos, ou podemos, e talvez queremos, cultivar, aumentar a nossa própria inteligência através da vida cotidiana que levamos e do investimento que fazemos nisso. Muito obrigado. Só dizer que, de facto, eu acho é que a pena que o nome é que está mal aplicado. Porque eu substituía o IA por instrumento auxiliar. E seria bem melhor se chamasse instrumento auxiliar. Porque quando se diz que é inteligência artificial, quando se diz que é inteligência, isso está a chamar, então é um apelo à biologia, ou à biologia da vida. E aquilo não é biologia da vida, é outra coisa, é um instrumento. É, a invenção da máquina a vapor, que foi possível fazer, foi a invenção dos primeiros computadores, etc. Portanto, são invenções da mente humana, que é o produto da invenção. E, portanto, não nasce da mesma raiz. Não é ramo da mesma árvore. Portanto, não devia estar com designações idênticas. O professor Uef pediu a palavra e a seguir o professor António Rocha Gonçalves. Professor Uef, se faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Altos Estudos, meus cumprimentos respeitosos e os meus cumprimentos respeitosos ao nosso ilustre confrade, Sr. Professor Alexandre Castro Caldas, pela beleza da apresentação que nos fez, que me suscitou uma quantidade de... ativou-me uma série de neurónios. Muito obrigado. Um primeiro tópico que achei muito curioso foi trazer-nos Edelman e o nascer enfim, da estrutura dos anticorpos, e não nos falou de Niels Jerne, que foi um prémio Nobel de 10 anos depois de Edelman, e que foi um homem que, como o professor bem sabe, gizou a teoria da rede do sistema imunitário, a rede de idiotipos e anti-idiotipos. E ocorreu-me, quando falou de conectoma, se não podíamos, com base na estrutura da rede do sistema imunitário, pensar que o conectoma do sistema nervoso é, de algum modo, também uma rede de anti-idiotipos e idiotipos que se autocontrolam, ou seja, de neurónios que fazem, porventura, conexões diversas, mas faço a pergunta apenas por analogia do formato da estrutura em rede. Enfim, deixava a pergunta, porventura. Um outro ponto que me suscitou também muita alegria de ouvir foi falarmos de Chomsky, e que evidentemente eu trouxe à minha mente imediatamente a psicolinguística. E eu tenho uma vaga, não é uma teoria, é uma mera hipótese de constatação que as línguas mais elaboradas do ponto de vista da sua estrutura, nomeadamente as línguas com declinações, o alemão, o latim, o grego clássico, geraram e geram pessoas com maior capacidade de estruturarem ideias novas e até de estruturarem ideias do ponto de vista da posse territorial ou da posse política. E quando penso nos alemães, penso em Hegel, em Heidegger, em Kant, até mesmo em Marx, coisa que não aparece nas línguas não declinadas. Não há uma pleiade de gente pensante que tenha deixado uma marca tão profunda na história da cultura. E até, como digo, na história política, se pensarmos no Império Romano, foi um império, enquanto, por hipótese, o Império Português, que é uma língua sem declinações, ou o inglês,
são impérios de possessão transitória que se desvanecem. Mas, enfim, deixava esta meditação, esta lucubração que me veio à mente para o nosso ilustre confrade, porventura, nos dizer algo que nos melhor ilustre, ou melhor, clarifique a minha pobre maneira de pensar, porventura. E um último tópico, um terceiro tópico, foi quando nos falou de Aristóteles e do ilemorfismo aristotélico. Ou seja, na existência da forma e da matéria. O que se me figura é que, de algum modo, podemos conceber, mas gostaria que me corrigisse e emendasse a inteligência artificial como a existência de uma matéria diversa do sistema nervoso, daí chamarmos artificial, computacional, mas a forma é a mesma forma que preside à estruturação do sistema nervoso, o nosso sistema nervoso preside à estruturação e à programação das cadeias de conexões num computador. Mas, enfim, permitia-me pensar que realmente em Dartmouth, até hoje, a inteligência artificial, no fundo, mimetizou um pouco o sistema nervoso. E muito obrigado, e mais uma vez, as minhas felicitações, os meus agradecimentos pela os clarividentes esclarecimentos que aqui nos trouxe. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Uma resposta, não sei se posso responder. Doutor, como é que quer responder questão a questão ou quer juntar? Estão mais duas pessoas inscritas. Eu talvez respondesse já rapidamente, com uma resposta rápida. Está bem. Em primeiro lugar, em relação ao sistema imunológico, aí talvez, eu acho que existe uma analogia clara e o Edelman faz a analogia com o sistema neural, e portanto eu fixei-me nessa literatura, mas de certeza que há mais literatura que eu não domino e não procurei, e portanto aí está a minha ignorância. Muito obrigado, professor José Roberto, vou procurar a ver se encontro, se me posso ficar um bocadinho mais conhecedor disso. Em relação à questão da língua e da pessoa, eu acho que não é a língua que faz a pessoa, mas a pessoa que faz a língua. E, portanto, a língua é assim porque as pessoas são assim. Portanto, são aquelas pessoas que falam essas línguas é que são assim, que passaram a falar essa língua, e, portanto, não acredito, não me parece que se pegarmos num latino que vá aprender essa língua como segunda língua, que modifique a sua maneira de ver o mundo. Não me parece que seja fácil, que se possa adquirir dessa forma. A linguagem deve ser secundária à estrutura da mente, não é? Portanto, deve ser isso. Quanto à questão devemos de facto pegar na questão da essência, na inteligência artificial, a dizer que falta-lhe a essência. Tem a forma, mas falta-lhe a essência. O que é o sublime, falta-lhe o sublime, que é a essência, sem dúvida. Portanto, acho que também serve, o Aristóteles também serve para isso. Muito obrigado. Então, professor, seria agora António Rocha Gonçalves, se faz favor. Sim, creio que já estão a ouvir? Sim. Eu queria naturalmente felicitar a apresentação e agradecer, porque certamente que aprendi imenso, uma vez que a minha formação é muito diferente desta área, e o meu pensamento é certamente marcado muito pelo entendimento e conhecimento do mundo físico-químico. Mas o que eu penso é que esta coisa artificial, que é uma ferramenta fabulosa, eu certamente fiquei encantado de ver acabar na proximidade daquilo que eu penso, que não é inteligência nenhuma. E não sei, e portanto isso já foi dito, e portanto não é preciso estar a enfatizar esse aspecto. Fiquei encantado, é por isso coincidir com a matriz do meu pensamento, terem chegado de facto a essa conclusão. Agora, eu continuo preocupado com continuar a dar-se o estatuto de lhe chamar inteligência. Porque não sei se isso até a prazo acaba por vir a ter consequências, porque o cidadão comum é muito mais que o cidadão comum, começa de facto a entranhar essa ideia, inteligência, que não há inteligência nenhuma, é o meu entendimento, e continuo a pensar, infelizmente que não sou o único a pensar isso, mas efetivamente eu estou preocupado com a utilização do termo. Continuo. Pois, eu também acho que não é bom, mas já lá está no terreno há 100 anos quase, portanto não há nada a fazer.
Ora, está a seguir o Sr. Aquiles. Se faz favor. Sr. Aquiles, Está a ser- Ouvir? se faz Sim, favor. sim. Está a ouvir? Sim, sim, está a ouvir. Pronto, então é o seguinte, muito obrigado pela apresentação. Portanto, eu estou também ligado ou diretamente ou indiretamente à parte da inteligência artificial, mas da parte mais técnica. Portanto, é as questões filosóficas e éticas, logicamente que penso e tenho uma opinião, mas pronto, não se pode fazer tudo, portanto, ao mesmo tempo. Eu, por acaso, portanto, a minha intervenção é que eu ouvi ontem, portanto, houve uma cientista a nossa, portanto, a Jennifer deu uma reportagem ontem na televisão, a Jennifer Mâncio, a professora investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Portanto, eu estou no Porto e que recebeu um prémio de 100 mil euros. E o projeto, portanto, é uma equipa muito grande, portanto, a nível internacional, e o projeto deles é a exclusão de doença coronária utilizando inteligência artificial na tomografia computadorizada sem contraste. Eu, em termos bioquímicos, por causa até sou de química, etc., eu não percebo nada. Mas achei engraçado uma questão que ela colocou no final. Ela disse o que é necessário, logicamente, que 100 mil euros não é nada. É por isso que, portanto, os cientistas, os jovens cientistas com grande potencial, fogem para o estrangeiro. Portanto, isto é uma realidade pronto, que não concordo muito e ninguém concorda. Mas ela colocou lá uma questão que eu não percebi muito bem. Eu gostava, portanto, a perguntar ao professor, é que ela termina a dizer que nós precisamos de engenheiros a tempo inteiro. O que é que o professor acha que ela quis dizer com isso? Olha, eu por acaso acho que é ao contrário, que os engenheiros é que precisam de biólogos a tempo inteiro, porque o nosso conhecimento é que é mais difícil do que o deles. E portanto eles é que estão a tentar copiar aquilo que a gente está a tentar perceber. E portanto acho que tem que ser ambas as partes a tempo inteiro para se fazerem as coisas como deve ser. Mas enfim, é uma colaboração que é fundamental, naturalmente. Ora, estão aqui mais duas pessoas a fazer comentários, não sei se querem intervir, uma senhora Patrícia Romã e depois um senhor José Cosma e uma senhora Sara Fernandes. E Lucinda Dantas também. Quem? Não, Lucimar Dantas. Sim, pôs agora a mão. E depois Jorge Soares. Eu não sei se estas duas pessoas que já estão há muito tempo aqui com estes comentários querem falar. Patrícia Romã? Não, pelos vistos. José Cosme também não, por ordem. Então não sei quem foi primeiro a propósito. Sara Fernandes, pergunta se pode fazer uma pergunta. Faz favor, então. Muito boa noite, muito obrigada pela conferência, aos organizadores da conferência e sobretudo ao professor Castro Caldas, que permite sempre aprender imenso em cada conferência que profere. A conferência do professor iniciou-se com a adaptação biológica, desde os elementos mais elementares da vida, depois passando para digamos assim, a dimensão humana, já ao nível da cognição, com o raciocínio lógico que falou, e depois com toda a sua também a relação entre a ciência e a filosofia, terminamos com a também dimensão social e também com a criatividade e com a expressão do sublime em Kant. E o que eu pergunto é se o professor, quando está a refletir sobre a inteligência, neste caso, com grandes ilações acerca da inteligência humana, com a sua dimensão naturalmente radicalmente biológica, o que pergunto é que se nós, quando entendemos de facto a inteligência, ou o professor está a fornecer a sua perspectiva de inteligência, não está precisamente a englobar todas essas dimensões humanas e culminando precisamente nessa dimensão que é a criatividade e que de alguma maneira nos assemelha em parte, como disse, à própria natureza, porque o próprio Kant, fazendo parte dela, porque o próprio Kant, quando fala da experiência do sublime,
fala de diferentes tipos de sublime, mas fala sobretudo num sublime que pode ser um sublime estético, daquele que o professor estava a falar, e que é aquela experiência do mistério. Há sempre um mistério, e o mistério que nos causa a nós algum enigma, nos causa até o exercício de um poder, de um domínio sobre nós, perante capacidades que nos maravilham. E fala, por exemplo, das pirâmides de Gizé, e fala, por exemplo, da Basílica de São Pedro, e fala também dos furacões, das experiências de tempestade que nos aterrorizam e são extremamente belas perante esse poder que exercem sobre nós. E, portanto, se quando nós falamos em inteligência no que diz respeito à humana, estamos precisamente a falar de todas estas dimensões, do nosso poder de criatividade, apesar de ser limitado, mas por vezes nos surpreender com grandes obras artísticas ou com grandes descobertas, por exemplo, de Einstein, como o professor também referiu, passando por toda essa dimensão da aprendizagem social e moral, e, claro, de uma maneira mais estrita, que assemelha-se um pouco à questão artificial, com a questão do cálculo e do processamento de informação e de resolução mais imediata e prática. E perante, se for assim, esta dimensão tão ampla, complexa e ainda por definir e por explicar daquilo que é de facto a inteligência, se algum dia poderemos ter essa definição, se quando confrontados com a expressão inteligência artificial, não estamos perante numa contradição dos termos. Ou seja, e artificial, não, naturalmente que não é uma inteligência natural, não poderá ser, e inteligente, se isto não acaba por ser uma contradição nos termos, por comparação com aquilo que o professor acabou por desenhar em relação àquilo que supostamente é uma inteligência humana e que é uma parcela daquilo que a natureza nos permite ter. É a minha pergunta. Exatamente. Obrigada, professor. Estou inteiramente de acordo consigo. Eu acho que disse tudo. Não vou acrescentar mais nada. Estou inteiramente de acordo com isso. Exatamente. Faltava cá o filósofo. Muito obrigado. Ora, eu penso que agora segue o professor Jorge Soares. Eh, A seguir, a dona Camila Pintarelli. Caro Alexandre, foi uma viagem muito entusiasmante, assim, ao fim do dia, sobre a inteligência e felicitações por este modo como nos conduziste nesta viagem. Eu tinha aqui 3 assuntos, mas muito rápidos. Um deles era um comentário sobre um tema que hoje é muito da pedagogia, eu não ia dizer moderna, mas dos tempos atuais, e também das ciências do trabalho e das lideranças, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional. A outra questão é que, relativamente às diferenças entre a inteligência artificial e, no fundo, na sua esmagadora maioria das situações, não é a inteligência, é a aprendizagem automática, não é? As plataformas têm de diferente não ter consciência moral. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Felizmente, muito importante. A terceira questão é um bocado da quantificação da inteligência, quer dizer, que o Einstein e o meu colega não conseguiu resolver essa questão. Eu acho que a questão não é resolúvel por morfologia. E também não sabemos como é que a velocidade das conexões se adquirem, mas houve um tempo em que se estava na moda fazer a determinação do coeficiente de inteligência, se recordam, não é? Os psicólogos que quiseram vender isso há umas décadas atrás e, portanto, havia pessoas que tinham 120, outras tinham 119 e, portanto, algumas pessoas estavam estigmatizadas logo por esses testes. Eu creio que isso já está abandonado, mas continua-nos ainda por explicar. Nós, na linguagem corrente, dizemos frequentemente, é muito inteligente. Fulano é muito inteligente. Ou dizer o fulano, tem 2 filhos, mas aquele é mais inteligente. E realmente o substrato dessa afirmação, nós não conseguimos ainda lá chegar. Eu penso que não temos metodologias ainda para lá chegar. Sim, senhor. São boas perguntas. Em primeiro lugar, cá estamos outra vez a utilizar as palavras mal utilizadas. Inteligência emocional não faz sentido. Não faz sentido. Ou estamos a falar de emoções ou estamos a falar de inteligência, que são coisas completamente distintas.
Havia um cómico brasileiro que dizia que ligava duas coisas e dizia que não fazia sentido nenhum. Só não lembro como é que era, mas de facto, a inteligência é a mesma história do que as múltiplas inteligências na educação. O disparate que aquilo. O Gardner, quando publicou a história das inteligências múltiplas, estava a tentar definir a inteligência. E definia pelos atributos próprios, cada coisa, também de uma forma errada, porque aqui não são atributos da inteligência, são manifestações da inteligência. E foi com isso que se criou o chamado fator G. Se tivesse aquelas coisas todas, dava, a estatística criava o fator G do Spearman, que ficou o fator G, que deu origem depois ao teste do QI. E depois o QI, durante muitos anos, vendia-se como se fosse uma análise de sangue, que era para a vida toda. Eu lembro que uma vez metemos um artigo sobre analfabetos, que demonstrámos que o QI era mais baixo, e dizíamos que nos analfabetos o QI, as provas do Wechsler, tinham valores mais baixos. E a resposta dos americanos foi: isso está errado, porque o QI não é sensível à cultura, porque é biológico. E entretanto, os soldados americanos foram subindo o QI ao longo dos anos, o que é uma coisa muito curiosa, porque não parece nada que os americanos tenham ficado mais espertos ao longo dos anos. Mas a verdade é que os valores do Wechsler têm aumentado nos soldados americanos. Portanto, esse é um ponto que, de facto, não interessa nada quantificar, porque, da mesma forma, eu tenho andado à volta desta questão e tenho tentado encontrar uma boa definição de estupidez e não consigo. Não consigo. Até é tão difícil como da inteligência. E pedir para dar um bom exemplo de uma coisa estúpida, aquilo que nós dizemos: olha que estupidez. Não é fácil de encontrar, perceber qual é que é o fenómeno que está por baixo disso. Há várias decisões políticas que se encontram facilmente exemplos. Pois, de qualquer forma, eu julgo que sim, que todos nós sabemos de que é que estamos a falar, mas depois pôr isso em modelo é mais complicado. Ora bom, eu tenho aqui mais duas pessoas, uma senhora Camila, já tinha dito há pouco, Sim. Camila Pintarelli, se faz favor. O senhor José Cosme, que gostaria de falar, não consegue ligar o microfone. Eu peço ao Gonçalo para depois ligar o microfone deste senhor José Cosme, se faz favor. Então, se a dona Camila... Boa noite a todos. Meu nome é Camila Pintarelli, eu sou brasileira, sou de São Paulo. Estou aqui por indicação do professor Rui de Figueiredo Marcos, que é membro dessa solene academia. Eu gostei muito de participar, gostaria de elogiar muito a apresentação do professor Caldas. Foi um privilégio poder ouvi-lo, professor, e aprender tanto aqui com o senhor nesse início de noite. Eu sou doutora em Direito, estou aqui em Coimbra fazendo meu pós-doutoramento em Direito e investigo justamente as repercussões jurídicas da interação tecnológica com a mente humana. No Brasil, eu tenho liderado um movimento de reforma constitucional para incluir a mente humana como direito fundamental a ter uma mente saudável, a ter uma mente íntegra. Essa reforma constitucional já está em tramitação no nosso Senado Federal no Brasil. E eu gostaria de saber do professor Caldas duas questões bem singelas. Primeiro, ele trouxe aqui um exemplo da interação neurotecnológica com uma pessoa que é incapaz de expressar a fala. Então, como que o senhor, professor, enxerga as questões relacionadas à privacidade cognitiva nesse cenário de interação do cérebro com a máquina? E a segunda questão o senhor também mencionou que determinadas áreas do cérebro, se elas não são incentivadas, se elas não são impulsionadas, elas deixam de ser desenvolvidas. Então, eu gostaria de saber do senhor se já há algum estudo ou ao menos alguma preocupação sobre o cérebro da criança e do adolescente que é excessivamente exposto à tecnologia, se isso pode causar algum subdesenvolvimento de alguma área cerebral. Eu peço desculpas, estou falando em português do Brasil. Se não foi possível me entender, eu vou ter o prazer de repetir. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Eu julgo que costuma ser ao contrário. As pessoas do Brasil é que têm mais dificuldade em perceber o português daqui. Mas eu percebia perfeitamente. Muito bem. Deixa-me cá ver. Em relação às crianças, eu acho que a literatura ainda está muito... Porque é muito difícil de estudar. É muito difícil de estudar. Há várias coisas que estão publicadas, mas não é possível ter uma ideia segura
do que é que se está a passar e o que é que vai acontecer. Aqui o ponto é que, felizmente, as crianças são mais inteligentes que a inteligência artificial e, portanto, as crianças é que se adaptam, a inteligência não se adapta. E, portanto, nós é que nos adaptamos às coisas e não às coisas que se adaptam a nós. Portanto, cá vamos sobreviver como sobrevivemos às outras descobertas que foram sendo feitas. Depois, a questão da privacidade é muito interessante, mas não se consegue ainda perceber o que é que as pessoas estão a pensar. Isso não se consegue. A pessoa tem que ter uma vontade de fazer. Aquela pessoa que escreveu a palavra queria escrever a palavra. Portanto, não foi lido o pensamento. Isso, felizmente, não chegamos ainda aí. Aliás, isso é um sonho enorme. Até quando apareceu a eletroencefalografia, as pessoas pensavam que aqueles risquinhos que apareciam no eletroencefalograma era uma forma de escrita e que nós íamos conseguir ler os pensamentos das pessoas, mas não conseguimos ler os pensamentos das pessoas. E, portanto, consegue-se perceber se a pessoa está a usar a mão, se está a usar a perna, se está a usar a visão, se está a usar a audição. Isso consegue-se. Agora, o pensamento, a estrutura, digamos, semântica, isso não se consegue. Isso não se consegue. Isso é uma rede complicada. Não sei se um dia se conseguirá, pode ser que sim, mas por exemplo, neste momento não se consegue. Pode estar por esse lado, pode estar à vontade, que não há risco, por enquanto. Então, professor, passaríamos para a senhora Lucimar Dantas. Muito obrigada, boa noite. Já está. Muito obrigada, professor, pela excelente exposição e obrigada a todos pela oportunidade de fazer esta breve questão. Eu sou investigadora na Universidade Lusófona, com grandes interesses e algum estudo sobre a linguagem humana e, recentemente, ando muito interessada em saber da relação entre a linguagem e a aprendizagem. E gostei muito de ver e ouvir a palestra do professor. Gostaria de colocar uma questão que me ocorreu durante a sua exposição, que é o seguinte: considerando, como o professor muito bem expôs, o papel da linguagem enquanto diferencial na nossa evolução enquanto humanos, como o nosso grande, vou dizer, aspecto de sorte por termos conseguido sobreviver entre tantos seres, e considerando o papel da linguagem nesse percurso, e ao mesmo tempo considerando a parte do processamento da informação da inteligência artificial, vou usar esse termo porque não tem um melhor, a parte do processamento da informação, a capacidade que esta técnica tem de processar a informação com base no conhecimento, com base nos mecanismos do processamento da linguagem do nosso cérebro. Como é que o professor acha, ou o que é que o professor acha que esta capacidade nos poderá trazer no futuro? E vou tentar ser mais clara. A nossa capacidade enquanto humanos de processar, de guardar e depois de buscar a informação através da linguagem é limitada, mas não só é limitada, como é mediada pelos nossos sistemas de ética, de moral e etc, etc. A máquina, a inteligência artificial, tem esses mesmos mecanismos em termos de processamento da linguagem, mas não tem uma capacidade limitada. Por sua vez, também não tem um sistema de ética e de moral que o regule. Então, o que é que nós podemos esperar do futuro? Mas vou perguntar em termos positivos, em termos de novas descobertas, em termos de potencialidades de desenvolvimento de ideias, o que é que podemos esperar, tal como aconteceu com a invenção da escrita. Muito obrigada. Claro, eu acho que o que está a fazer com a linguagem, do ponto de vista informático, é usar digamos, só a periferia do nosso sistema cognitivo, que é a nossa linguagem é um instrumento de transmissão e, portanto, foi possível mimetizar o instrumento. Mas não é, digamos, a gênese da inteligência. A linguagem é a periferia. O que a linguagem exprime
é parcialmente algumas das coisas, mas que muitas vezes a linguagem não consegue transmitir tudo, e fica bloqueada. E nós conseguimos ter e aqui é que entra o tal processo criativo. O processo criativo é fundamental como o processo da inteligência, que é ser capaz de fazer novas associações e lidar com elas. Se eu fizer uma associação improvável no pensamento, o computador não entende, porque é improvável, não está prevista. Enquanto que eu posso lidar com ela, eu posso lidar com a improbabilidade, e o computador não pode. Eu sou capaz de lidar com ela e de perceber isto é improvável, mas eu posso fazer, mas eu posso fazer, mas eu posso fazer. Percebe? Posso ser recursivo, fazer. E isso é que é a parte mais que vai ser muito difícil. Quando se põem dois computadores a falar um com o outro, houve uma experiência feita aqui há uns anos, puseram-se dois computadores a falarem com o outro e a certa altura calaram-se, porque já não tinham tema. Não, acabou. Acabou a programação. Ora bem, eu não vejo mais ninguém, mas vejo aqui o senhor Cosme que me dizia que bastava ter uma resposta porque não consegue ligar o microfone. E eu digo, citaria Já o tenho o som ligado. já Neste conseguiu. momento está ligado. Bom. E a única coisa que eu queria era só, eu fiz dois pequenos comentários e queria apenas comentar esses dois comentários. Um era a propósito daquele informático. Já agora eu sou economista, mas também sou informático desde há muitos anos. E causa-me alguma confusão o informático chamar estúpido a uma máquina. Eu acho que é tão estúpida como inteligente. Portanto, aí estamos perfeitamente entendidos. Será tão estúpida quanto inteligente. E depois, a propósito da ligação entre as línguas digamos, e a evolução dos povos, isto também me deixa assim um tanto perplexo, porque o que é que será que vai acontecer ao grande Império Americano? Se a língua inglesa é uma língua sintática e morfologicamente tão simples, o que é que irá acontecer? Bom, mas já agora faço um pequeno comentário também sobre a inteligência. Já está a acontecer, já está a acontecer. O que já está a acontecer, exatamente. Bom, se calhar até terá alguma lógica. Um pequeno comentário sobre aquilo a que se dá o nome de inteligência artificial, que nem é artificial nem é inteligência. Trata-se apenas de uma ferramenta que pode vir a ser extremamente útil, mas que também pode vir a trazer consequências bastante nefastas, e algumas até já está a trazer, eventualmente, mas que o comentário que eu quero fazer limita-se a isto. Qualquer computador, daqueles que nós hoje temos à disposição e provavelmente daqueles que dentro de algum tempo poderemos vir a ter, utilizando os princípios quânticos, etc., baseia-se sempre no mesmo princípio. Há um senhor que foi um grande matemático e, além disso, era um homem extremamente inteligente, foi o John von Neumann, que desenhou a arquitetura dos computadores exatamente como eles existem. E essa arquitetura manteve-se e há de se manter durante muito mais tempo, provavelmente nunca deixará de existir esse tipo de arquitetura. Ora, nós fazemos as máquinas à nossa medida, e aquilo que ele tentou fazer foi criar uma arquitetura que se baseasse naquilo que era conhecido no tempo sobre, digamos, o procedimento, chamemos-lhe assim, os procedimentos que o cérebro humano utiliza para manipular informação, para guardar informação, para associar informação e com isso criar algum conhecimento. É exatamente este o limite daquilo a que se chama inteligência artificial. E eu julgo que nunca passaremos disto, porque a máquina nunca vai fazer aquilo que nós, algum dia, que nós somos capazes de fazer sempre em todas as circunstâncias. O professor há bocado falou naquele problema da recorrência sucessiva da vária metodologia que nós podemos usar para ultrapassar um problema. A máquina não é capaz de fazer isto por enquanto. E mesmo que algum dia venha a poder fazê-lo, há uma coisa que a máquina nunca terá, que é o livre-arbítrio. E como isso é o fundamental da inteligência humana, a chamada inteligência artificial nunca passará nesse aspecto de um mito. Chamemos-lhe uma grande ferramenta, porque é realmente uma grande ferramenta, vai ser uma ferramenta absolutamente essencial na evolução normal das coisas, mas não passará nunca disso. Desculpe, muito obrigado.
Obrigado. Por isso é que eu lhe chamei de instrumento auxiliar, né? O IA ser instrumento auxiliar e não ser inteligência artificial. Bom, professor, eu tenho estado aqui atenta e não vejo mais mãos no ar, nem mais questões no chat, de maneira que penso que depois de nos ter presenteado com uma conferência magnífica que tanto nos ensinou, pelo menos a mim, eu gostaria mais uma vez de agradecer o ter estado hoje connosco e também de nos ter proporcionado termos este ciclo e poder informar aqueles que querem estar presentes sobre este tema tão importante e tão atual. Muito obrigada, professor. E eu convidaria a que estejam connosco de novo na próxima quarta-feira, em que o nosso conferencista falará sobre inteligência cognitiva e, peço desculpa aqui agora, sobre inteligência cognitiva e inteligência artificial, a perspectiva da psicologia. E teremos como conferencista o professor Francisco Esteves, da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, cá vos esperamos de novo às 6 horas da próxima quarta-feira e mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem connosco e em particular ao professor Castro Caldas e ao professor Jorge Soares também, que estiveram na coordenação e que proporcionaram a coordenação deste ciclo, e ao professor Castro Caldas, que desde o início esteve connosco.